Dito isso, vamos lá? Podemos pro Rio de Janeiro? Vamos pro Rio de Janeiro? Roberto Mota está. Então nós temos aí o Mota diretamente do Rio de Janeiro. Vamos conversar com o Mota. Fala, Mota. Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, amigo. Quem tem razão nessa história aí? A Larissa ou a Manuela? Olha, eu não acompanhei esse assunto, então eu estou meio por fora. Mas a administração de patrimônio e a administração financeira não é uma coisa fácil, né? Requer maturidade. Então, eu acho que os astros juvenis se beneficiam de ter alguém mais maduro cuidando desses assuntos. Agora, estou por fora da treta especificamente, não sei exatamente o que foi que aconteceu. Boa. Vamos puxar da Argentina, que é o assunto também. Milei, a gente quer saber a opinião. Qual a tua opinião do Milei aí, que também deu uma discórdia aqui? Olha, a melhor notícia que veio da Argentina nas últimas décadas, né? Vocês sabem que a Argentina, no início do século XX, chegou a ser um dos países mais ricos do mundo, porque exportou muito na época da Primeira Guerra Mundial. A Argentina, chegavam a dizer que só Buenos Aires tinha mais livraria do que o Brasil inteiro. Então, o povo argentino era considerado um povo rico, um povo culto. E aí surgiu lá uma desgraça chamada Juan Domingo Perón, que era um pai dos pobres, né? Como surge de vez em quando na América Latina, e criou um vírus, que é o vírus do peronismo, que é uma mistura de esquerdismo com populismo, com fascismo, uma coisa horrorosa. E isso levou a Argentina para o abismo. Uma série de histórias de terror político lá, de pobreza. E a primeiro sopro de novidade que a gente vê na Argentina, depois de muito tempo, é o Javier Milei. Como o Milei não é de esquerda, ele está previsivelmente sendo atacado por toda a mídia, né? Eu vi aqui, eu até fazer um tweet sobre isso, ele foi chamado de ultradireita, ele foi chamado de extrema-direita, de várias outras coisas, né? Ele não é nada disso. A posição dele é uma posição libertária, que muita gente chama também de anarcocapitalista. É uma posição política muito incomum. A maioria das pessoas não conhece, não sabe do que se trata, muito menos a maioria da grande mídia, que ignora solenemente isso. Então vieram com essa história de dizer que ele é de extrema-direita, que ele é de ultradireita. E aí vocês mencionaram aí alguns aspectos, né, curiosos das coisas que ele diz. A gente tem que lembrar só o seguinte: numa disputa eleitoral, às vezes você tem que ter esses elementos exóticos, né? Porque eles são os que provocam a discussão, que provoca a treta e gera popularidade. Isso numa disputa eleitoral é inevitável. Agora, o programa dele é um programa muito bom. Essas ideias dele, né? Ele propõe reformas fiscais, trabalhistas, ele propõe uma reforma comercial que significaria a adoção do livre comércio, com queda de todas as barreiras de importação e exportação. Isso é o que recomendava Adam Smith, em 1776, no livro A Riqueza das Nações. Então, de uma forma geral, o plano dele é muito bom e seria um salto para a Argentina. Mas você não acha? Porque, por exemplo, a gente estava conversando com o nosso querido Segre aqui, que é argentino e tal. Perfeitamente. Porque ele estava falando o seguinte: a Argentina é a 4ª geração com bolsa. Não é negócio que começou lá, não é Bolsa Família, que começou ali, já é a 4ª geração. Ele vai mexer, se isso for mesmo que ele vai fazer, ele vai mexer num vespeiro, porque ele precisa de muita grana para poder depois fazer a paridade do dólar, né? Eu acho difícil pra caramba isso rolar, eu acho meio sonho. E ele quer acabar com o Banco Central. Sim, também. Não quer mais Banco Central. Não tem mais Banco Central. Ele quer dominar e acabou. Não sei não, viu, Mota? Não Emílio, mole não é não. Eu acho que se ele embarcar, se ele tiver sucesso, virar presidente, ele vai precisar ter uma equipe fantástica, ele vai ter que ter muita resiliência. Agora, se ele conseguir 30% do que ele está querendo fazer, eu acho que ele já vai conseguir um milagre na Argentina. E você tem razão, um país com essa tradição de dependência, isso aí, né, Emílio, eu acho que não é privilégio da Argentina, né? Na América Latina, nós temos essa tradição de ter políticos que são os pais dos pobres,
que dizem: nós vamos tomar conta de você, vamos conseguir tudo para você, né? Educação, saúde, trabalho, casa, tudo, até um pedaço de terra, o que você quiser a gente vai te dar. E as pessoas, né, muitas pessoas acreditam nisso. O Javier Milei falou uma frase fantástica no discurso dele. Ele disse o seguinte, ó: estamos prestes a acabar com esse modelo de castas políticas, que é um modelo baseado em uma atrocidade que diz que toda vez que há uma necessidade, nasce um direito, esquecendo que alguém tem que pagar por tudo isso. Né? Então esse é o modelo na América Latina. Vamos adotar medidas que geram pobreza, aí vai ter um monte de gente com necessidade, aí você diz para as pessoas: o Estado vai resolver todos esses problemas para vocês e a gente é reeleito. E depois eu faço o meu sucessor. O Javier Milei está se propondo a botar um freio nisso. Ô, Mota, que é o socialismo, né? Que a gente sempre fala. Porque, por exemplo, você pegar a Venezuela, tem mais petróleo que a Arábia. Sim. E é mais pobre que o Haiti. É o socialismo. O petróleo é o mesmo, está no mesmo terreno, pode ser... O dinheiro é o mesmo. Coisa. É mais pobre que o Haiti, a Venezuela, tem uma ditadura riquíssima de petróleo. Porque é socialista, amor. Sim, e pega o dinheiro do povo e divide só para quem quer. Ô, Mota, você acha que, independente se é bom ou ruim, o Milei, eu peguei uns pontos aqui que ele fala que os políticos colocam interesse à frente da solução, pontos que ele coloca, ele sempre se refere aos argentinos de bem, ele fala direito à vida, à liberdade e à propriedade privada, ele chamou a justiça social de uma aberração. Você acha que essa popularidade e essa ascensão dele é algo que a gente viu aqui, o povo de saco cheio de tanto socialismo e por conta disso, de tantas promessas que nunca acontece, o pessoal sempre lá da esquerda dominando e destruindo o país? Você acha que, independente se é bom ou ruim, vai acontecer lá o que aconteceu aqui em 2018? Olha, Morgado, eu acho que isso tudo é parte do mesmo fenômeno. Eu acho que é um fenômeno que está acontecendo no mundo inteiro, que foi intensificado durante a pandemia, né, quando a gente viu o surgimento de inúmeros ditadores no mundo inteiro, ditadores grandes e pequenos, Sim. até prefeitos. As pessoas não aguentam mais isso, o cidadão comum está de saco cheio. Eu acho que esse é um fenômeno mundial. Não sei se vocês viram agora, um músico americano, era um sujeito anônimo, e ele compôs várias músicas de protesto contra isso, né? Se referindo a essa casta de políticos que querem mandar na nossa vida e a gente só tem que trabalhar cada vez mais, pagar cada vez mais imposto. Eu esqueci o nome dele agora, mas ele lançou um vídeo no YouTube, ele passou a Taylor Swift no ranking lá de músicas dos Estados Unidos. Então, esse é um sentimento que todo mundo tem, no mundo inteiro. Eu ando pelo Brasil inteiro, a esmagadora maioria dos brasileiros está de saco cheio disso, está de saco cheio de políticos parasitas, que essa é a mensagem principal do Javier Milei, né? Tira a mão do meu bolso. E muito interessante, Morgado, é essa discussão sobre direitos, o direito de expressão, liberdade de expressão, o direito de ir e vir, né, o direito de guardar o seu dinheiro para você mesmo. Isso hoje em dia é quase que uma coisa assim revolucionária, né? Você dizer: eu trabalhei, eu ganhei, esse dinheiro é meu. Essa discussão bizarra que está acontecendo agora sobre herança, imposto sobre herança, e você vê pessoas dizendo: não deve existir herança, quando a pessoa morrer, tudo tem que ficar para o Estado. Mas que loucura é essa, gente? Mota, eu queria que você falasse especificamente dos dois pontos. Eu acho que liberdade, direito à propriedade, contra o socialismo, todo mundo concorda. Mas eu, como economista, me preocupa a dolarização na Argentina, que ele propõe, e também acabar com o Banco Central. Você acha que essas medidas seriam boas para a economia argentina e, quem sabe, para a brasileira? Esses são pontos centrais da filosofia libertária, né, Sami? Os libertários, eles questionam o monopólio estatal sobre a moeda. E eles dizem, quando você olha a origem do dinheiro, o dinheiro não surgiu a partir do Estado. O dinheiro não foi criado pelo Estado.
Quando o dinheiro surgiu, o dinheiro era uma coisa do mercado, né? Cada local tinha lá o seu dinheiro, as pessoas usavam diversos objetos como instrumento de compra, de troca de valor. Depois o Estado assumiu o dinheiro, né? O Estado passou a cunhar as moedas, então as moedas eram de ouro. Aí depois o Estado fez um outro truque. O Estado disse o seguinte: olha, agora em vez de ser moeda de ouro, eu vou botar papel e o ouro fica guardado comigo. Mas na hora que você quiser trocar o seu papel pelo ouro, basta você vir aqui, né, que eu te dou, que era o padrão ouro. E aí o último passo dessa história foi o Estado dizer: olha, não tem mais ouro não. Sim, a moeda fiduciária. É isso, moeda fiduciária. Então hoje, qual é a grande forma do Estado taxar, né? É emitir dinheiro. O Estado sai criando moeda, o dinheiro que a gente tem perde o valor. Então, os libertários acreditam que retirar esse monopólio de dinheiro, de emissão de moeda do Estado é um passo importante. Agora, quando você dolariza a economia, você está transferindo a gestão monetária, né, inclusive do combate à inflação, para o Fed dos Estados Unidos, para o Banco Central Americano, né? E, assim, eu acho que o Banco Central Americano, com todos os seus defeitos, provavelmente é mais confiável do que o Banco Central argentino. Ô, Mota, essa questão do anarcocapitalista, eu pelo menos não me recordo. Eu só preciso fazer um breakzinho, senão o Delari me mata. Só o breakzinho, é só para a rede de rádio. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai fazer o break do Reginaldo, que eles estão muito bravos comigo. Reginaldão. Quando dá muita audiência, eu não gosto de fazer break, mas eu sou obrigado, porque não existe liberdade nesta empresa. É bom isso ficar bem claro. Vai lá, Reginaldinho. Então, Mota, eu não me recordo de ter um presidente de algum país muito grande, muito expressivo, sendo autodenominado como anarcocapitalista. Seria praticamente o primeiro, acho que possivelmente seria o primeiro experimento da gente ver como funcionaria. El Salvador, ele se denomina como anarcocapitalista? Inclusive o Bitcoin tá então, Mota, mas essa questão... Também é outro xarope, né? Essa questão dois xarope. A gente tem que ver de longe. El Salvador é o tamanho de Osasco. Porque, como é que você acha que os conservadores e os liberais eles ficam em relação ao anarcocapitalista? Porque existe esse temor de é uma coisa muito nova para ser implementada, e como você mesmo deu alguns exemplos, que eles pregam a ausência total do Estado. Você acha que muita gente de direita vai ficar com o pé atrás de ver o anarcocapitalismo, ou você acha que vai comprar, devido ao que o Morgado falou, de ter um sintoma já dominado pela esquerda, tem esse cara e vai esse cara mesmo? Pergunta longa. Eu acho que os benefícios para a Argentina, nesse caso, me parecem, são muito maiores do que os riscos, né? Se continuar a Argentina continuar na direção que ela está, daqui a pouco acaba a Argentina, não vai ter muito mais o que salvar. Existem diferenças entre o pensamento conservador, muita diferença, né, entre o pensamento conservador e o pensamento libertário. Mas tanto os conservadores, quanto os libertários, quanto os liberais, colocam em um lugar especial a liberdade. Eu acho que isso é o que mais importante no momento hoje no planeta, que há pessoas, a gente vê isso todo dia na mídia, né? Há pessoas que hoje defendem o seguinte: um certo grupo pode falar o que quiser, a eles tudo é permitido. Um outro grupo, na hora que abrir a boca, tem que ser reprimido de todas as formas possíveis. Isso está voltando à moda e está sendo vendido como uma coisa boa. Então, é inaceitável que isso aconteça. Então, eu acho que o que o Javier está propondo é um plano ideal. Nós sabemos como a política funciona. Você entra pedindo 100, no final você consegue 15, está muito bom comparado ao que existia antes. Eu acho que numa América Latina dominada por caudilhos, por ditadores de esquerda, vamos lembrar, o presidente da Colômbia subiu ao pódio da Assembleia Geral das Nações Unidas no ano passado para dizer que a cocaína era menos perigosa do que o petróleo. É essa a nossa realidade. Então, eu acho que o Javier Milei é uma lufada de ar fresco, muito bem-vinda.
algumas ideias do libertarianismo são muito importantes, elas fazem a gente pensar. Como, por exemplo, essa história da moeda, né? E do imposto, né? Tem os libertários mais radicais têm uma frase que é ótima, que eles dizem que imposto é roubo. Quero ver pagar a conta depois. O problema é pagar a conta, né? Isso mesmo. Pagar a conta que é o boleto. Ô, Mota, obrigado, hein? Nós vamos trazer agora Caiado, hein? Caiado manja. Opa. O Caiado de política ele manja do tabuleiro. De reforma tributária. Vem com o Caiado, ele foi 2 vezes agora, né, governador? Já é reeleito. Foi tá mais na segunda, bem né? avaliado. Tá na segunda, né, Caiado? O Caiado tá aí, ó.